Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta por aqui com o nosso compromisso semanal. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós temos algo novo para postar por aqui para você que tem nos acompanhado. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que têm mandado muitos comentários, pessoas que sugeriram temas, outras que estão simplesmente nos ajudando a divulgar esse canal nas redes sociais. Isso nos ajuda e muito. Eu vou te pedir para deixar o seu comentário, de onde você está falando. Diga aí um oi, Alexson, estou em tal estado ou em tal cidade, apenas para que a própria plataforma do YouTube entenda isso como algo de interesse da sua parte. Toda vez que as pessoas interagem com o canal, se inscrevendo, comentando, dando likes, o YouTube expande esses vídeos porque ele entende que mais pessoas estão se interessando por conteúdos semelhantes a esse que a gente está publicando aqui. Por isso que é importante a sua interação. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que tem interferido na vida de muitas pessoas em diversos assuntos. Eu vou falar sobre um mecanismo psicológico, que é um mecanismo inclusive de defesa, mas que lança sobre a vida das pessoas que se deixam dominar uma limitação muito grande. Vou falar sobre o medo. Tem outros vídeos aqui acerca desse tema, se você quiser pode estar pesquisando aqui nesse próprio canal. O problema do medo é que ele, quando acontece com muito exagero, ele acaba dificultando a vida das pessoas. Veja só, nos comentários aqui, quando a gente está falando principalmente desses vídeos de comportamento, vídeos motivacionais, muitas pessoas mandam mensagens dizendo que têm interesse em fazer alguma coisa. A gente vê que as pessoas têm planos, as pessoas têm vontades, têm desejos, elas até percebem que tem uma linha, uma caminhada que elas podem trilhar, mas não fazem isso, ficam paradas. Tem muitos planos, elas contam planos, dizem eu gostaria de fazer tal coisa, eu queria tomar essa iniciativa hoje, tal atitude, mas não saem do lugar simplesmente porque o medo não deixa. É claro que essas pessoas, algumas usam o medo, elas não admitem que é medo e usam justificativas. Eu não fui porque eu não estou preparado, porque eu não estou pronto, e aí por aí vai. Mas, na verdade, o medo tem sido um empecilho para muita gente. Muitas pessoas acabam tendo medo de tudo. Medo de falar em público, medo de sair para a rua, medo de ter relacionamento, medo de se desenvolver na vida. Tem muitas pessoas que têm, inclusive, medo de viver. O medo, como eu disse, como mecanismo de defesa, não é problema algum. Agora, quando é um medo que te aborda de tal forma que você fica paralisado, que você fica engessado, aí você precisa aprender a lidar com ele. Veja só, o filósofo Michel de Montaigne, que já também tratou sobre uma série de temas, dentre eles o medo, ele encarava o medo como um sentimento que sempre costuma levar as pessoas a um comportamento alucinado, ou seja, o medo faz as pessoas tomarem atitudes que elas não tomariam no seu estado normal, ou seja, o medo produz, inclusive, uma confusão mental. Tem pessoas que, diante do medo, elas ficam tão apavoradas que tomam uma atitude contrária àquela que elas gostariam de tomar. Você já deve ter passado por isso, ou você já viu alguém contar, que tem, por exemplo, uma apresentação. O cara vai apresentar um trabalho na faculdade, ou vai uma entrevista de emprego, ou uma palestra, daqui a 30 dias. Ele vai se preparando, decora, lê, pesquisa, ele fica buscando informações sobre o que fazer, ensaiando na frente do espelho, mas aí quando ele chega no púlpito, com o microfone na sua frente, e ele olha, todas as pessoas estão ali o encarando, muitos já paralisaram e tiveram um comportamento exatamente o contrário, ou seja, ao invés de falar, elas ficaram emudecidas. Tem muita gente assim, simplesmente não sabiam o que fazer, desceram do palco e foram embora ali, diante de toda a plateia, assistindo atônita àquela situação. Isso já aconteceu. Você pode depois conversar com outras pessoas aí que você conhece, talvez até com você mesmo, uma apresentação de faculdade, você pensa, vai dar tudo certo. Quando você chega, você paralisa, dá o famoso branco, o que eu ia fazer agora, o que eu ia falar? Não consegue e acaba ficando paralisado. Então, o medo é realmente o que Michel de Montaigne chamava de um sentimento que leva a um comportamento alucinado e estático, paralisa, dinamiza e sempre desenvolve uma espécie de confusão mental. Então,
tem um exemplo que ele cita, o Michel de Montaigne, lá na sua obra Ensaios, que eu gosto muito. Ele fala sobre uma invasão que estava acontecendo em Roma. O porta-estandarte, quando percebeu o alarme, ele estava de guarda lá no Borgo de São Pedro, quando ele percebeu o alarme e a invasão, ele ficou com tamanho pavor, ele ficou tão apavorado que correu, né, pelo primeiro buraco que ele encontrou, com o estandarte em punho, se lançou para fora da cidade e ele estava tão apavorado que ele estava correndo em direção aos inimigos e não sabia. E só percebeu que quando já estava a metros dos inimigos, ele tentou fugir e acabou confrontando, tomando a atitude exatamente contrária àquela que ele gostaria, porque o medo paralisou até a sua capacidade de resposta diante de uma situação que merecia muito cuidado e que merecia muita atenção. Aí o resultado vocês já podem imaginar. E isso acontece, né? Então é necessário que a gente aprenda a lidar com medo. A primeira coisa que eu gosto de falar para as pessoas quando a gente está tocando nesse assunto é que não tem como você viver totalmente sem medo, né? A gente habita num mundo de muitas inseguranças, pouquíssimas garantias e, enfim, a gente tem desconfiança o tempo todo, receio, e não dá para viver alheio a isso, só se a pessoa não tiver nenhuma consciência. Quando você tem consciência dos perigos que a gente pode encontrar na vida lá fora, o que é que está o tempo todo nos rodeando, é óbvio que todos são naturalmente tomados por algum tipo de medo. Agora, o que acontece? É necessário que você aprenda, né, na sua vida a prosseguir e seguir em frente, apesar do medo. Essa é a grande questão. Sempre que eu gosto de falar desse assunto, eu aconselho isso às pessoas. Se você ficar esperando o seu medo zerar para você tomar alguma atitude diante daquilo que você tem desejo de fazer, diante daquilo que você está sonhando, certamente você nunca vai encontrar o momento perfeito, as condições 100% e certamente não vai acontecer. Claro que podem haver aí, pode ter exceções, mas de modo geral, você nunca estará 100% protegido do medo. Então, o que a gente precisa aprender a desenvolver na nossa vida? Coragem de seguir adiante, apesar do medo. A coragem, na verdade, o que diferencia uma pessoa corajosa de uma pessoa covarde, não é exatamente a ausência de medo, mas a atitude que cada uma tem diante do medo. Qual a resposta que o covarde dá ao medo? Ele se esconde. Qual a resposta que o corajoso dá ao medo? Mesmo com medo, ele se prepara e segue adiante. É claro que eu não digo que você deve estar com medo e enfrentar uma situação, uma realidade sem se preparar. É óbvio que não. Agora, o corajoso, o que diferencia ele de um covarde é que ele se prepara, ele aguça as suas habilidades, ele faz aquilo que está ao seu alcance nas suas mãos e avança mesmo o medo estando escondido. Daqui a pouquinho, quando ele avança e começa a praticar, ele vai perceber que o medo não era um monstro tão grande assim. Ele começa a perceber que o medo, na medida que ele tem atitude e coragem, se esconde, diminui, se encolhe e finalmente chegará um momento que mesmo ele tendo um pouquinho de medo, mas ele vai perceber que isso já não é mais um incômodo. Então é necessário a gente entender que essa é a diferença. Se você for olhar na história, os heróis que tiveram, boa parte ou muitos desses heróis, na verdade muitos desses heróis, eles simplesmente venceram porque diante de uma situação em que todos estavam com medo, inclusive eles ousaram, tomaram atitude, deram o primeiro passo, mesmo sabendo dos riscos, deram o primeiro passo, deram o segundo, o terceiro, o quarto, e aí eles perceberam que aquilo que antes era um monstro se diminuiu e, finalmente, a coragem, o que nós chamamos de coragem, fez com que eles avançassem um pouco mais até conquistarem êxito, enquanto o covarde ficou escondido, ficou fugindo de tudo, ficou esperando momentos perfeitos e ideais e nunca conseguiu chegar a lugar nenhum. Você que está assistindo esse vídeo aí, quantos planos você tem para a sua vida? Seja de faculdade, tem muita gente aqui que estuda e está nos acompanhando, seja nos relacionamentos, quantas coisas você deixou de fazer porque você não teve coragem de agir? Você já pensou? São muitas. Pense aí hoje, há 10 anos atrás, coisas que você pensava, onde você gostaria de estar hoje e não está, simplesmente porque chegou um momento que você tinha que mudar a chave. Chegou um momento que, mesmo apavorado, o que você deveria ter feito? Colocado o pé e seguido adiante. E aí você acabou não fazendo isso e não sabe até hoje o resultado de como seria se você tivesse feito aquilo que você deveria ter feito. C.S. Lewis já nos dizia que não existem caminhos prontos. O caminho se faz quando a gente anda, né? Você coloca o pé e vai, com medo, com pavor, mas você segue adiante. E aí
você percebe que um refrigério vai acontecendo, você vai se adaptando às situações, você vai observando que a coisa não é tão ruim assim, você vai aprendendo a lidar com aquilo, e aí, sem que você menos imagina, você já está sendo uma pessoa totalmente dominante, né? Você está dominando o medo e não sendo dominado por ele. As oportunidades passam e é necessário que a gente esteja pronto para agarrá-las, né? Assumi-las, independente do medo que pode estar lá batendo, dizendo você não vai conseguir, vai dar tudo errado e tudo mais. É preciso na vida seguir em frente, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem que estar se reinventando o tempo todo. Tem muita gente boa, cheia de plano, cheia de projeto, tem muita gente cheia de força de vontade, cheia de desejo, mas que está lá tímida e pensando, bom, mas se eu for, vai acontecer isso, eu vou falhar, as pessoas vão rir, enfim, e essa pessoa nunca faz. Ora, eu vou te falar uma coisa, na vida, qualquer atitude que você assumir, você vai ter rejeição, você vai ter gente para te criticar, você vai ter uma série de pessoas que não vão assumir a sua ideia, isso é absolutamente normal, né? Agora, para vencer, é necessário que você esteja em movimento. Já tem um outro ditado que eu acho muito interessante, que foi falado aí pela sabedoria comum do passado, que é preciso impor a si mesmo algumas metas para se ter a coragem de alcançá-las. Eu acho que quando se trata de vencer o medo, ou lidar com a questão do medo, isso é muito importante. Você colocar algumas pequenas metas na sua vida que te força a tomar uma atitude, né? Por exemplo, você tem medo de falar em público? De repente você pode colocar como objetivo, como meta, falar no grupo que você se reúne, para 3 pessoas, para 4, talvez para um colega seu, expor o que você pensa, de repente para 8 pessoas. Enfim, você coloca pequenas metas, elas vão te forjando, te condicionando, fazendo você assumir o compromisso, e aí você sai daquela famosa zona de conforto e esse passo a passo vai te transformando ao ponto de daqui a pouquinho você enfrentar algo muito maior, né? Qual é o seu medo? Qual é a tua fobia? As pessoas hoje em dia estão muito cheias de fobias, né? O cara tem fobia para tudo hoje em dia. E é normal isso aconteça. A gente está num mundo extremamente dinâmico, as coisas estão acontecendo toda hora e aí a gente fica apavorado mesmo. Na minha vida muitas vezes foi assim e não foi fácil tomar algumas decisões. Agora, eu coloquei algumas pequenas metas, fui me envolvendo, a coisa foi acontecendo, me adaptando às situações, aprendendo a tirar conteúdo, a tirar proveito de toda a situação, mesmo as negativas, as ruins, os nãos, tudo isso aí eu fui aprendendo a abordar da melhor maneira, de modo que eu percebi que houve um crescimento, uma maturidade da minha vida em relação ao que era no passado, né? Então é necessário que a gente coloque como objetivo vencer esses pequenos medos. Se você for ficar refém desse pavor, ficar refém das inúmeras possibilidades, você vai assustar, vai se encolher e não vai adiantar nada. Então, está na hora de você colocar aí no teu caderninho o que é o teu projeto, o que é o teu sonho e falar, bom, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo, com fé e com coragem, né? E segue adiante, você vai perceber que o caminho vai se abrindo na medida que você se dispõe a caminhar. Tá bom, gente? Bom, a nossa fala de hoje aqui nessa terça-feira é sobre esse assunto. Eu vou te pedir aqui mais uma vez, deixa aí o seu comentário. Oi, Alex, estou falando de tal lugar. Deixa aí para eu saber o que está acontecendo. Deixe seu comentário, seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E sempre que eu posso, também durante a semana, eu estou vendo se dá para fazer alguns vídeos sobre assuntos recentes, mas a gente tem esse compromisso aqui toda terça, tá certo? Um abraço para você, tchau, tchau. Muita paz e muita luz para a sua vida.